Saudações, família vascaína! Começando mais um vídeo sobre o nosso Gigante da Colina, eu sou o Renato Nunes e seja bem-vindo ao canal Só Vascaínos. No vídeo de hoje, trazer toda a repercussão da imprensa falando sobre a partida de ontem contra o nosso rival. Apesar do Vasco ter sido derrotado, muitos avaliaram que o Vasco jogou melhor e poderia ter saído vitorioso. O resultado foi meio até que injusto, porque no mínimo seria um empate para que fosse mais justo. O Vasco poderia também ter saído com a vitória, caso ali o Zé Gabriel não tivesse perdido aquele gol cara a cara, ou no mínimo com o empate, se o Gabriel Peck tivesse rolado aquela bola para o Paulinho, né, tivesse feito ali o 1-2. Mas o resultado não veio, estou triste pelo resultado, porém estou muito feliz com o desempenho da equipe. O Vasco está competindo, jogando de igual para igual com as maiores equipes do Brasil. Foi assim com Palmeiras, Fluminense, Flamengo, e está jogando com todos de igual para igual. Isso prova que o Vasco não vai cair. E vou deixar com vocês a opinião do pessoal do SBT Esporte Rio, ali com o Pedrosa e o Vene Casagrande, também o pessoal do Seleção Esporte TV, o Rizek, Paulo Nunes e os outros convidados, falando a opinião deles sobre o futebol do Vasco, o Vasco tem jogado. Então vou deixar no vídeo para vocês. Porém, antes de eu começar, eu vou pedir, se você ainda não for inscrito no canal, que você se inscreva, clicando no inscreva-se aqui embaixo. Ativa também o sino das notificações, para você receber todo o conteúdo aqui do canal. Deixe seu like, seu joinha, para que esse vídeo possa ser indicado para mais vascaínos, até porque vascaíno fortalece vascaíno. Te desejar saudações vascaínas, um forte abraço, e agora eu vou rolar o vídeo aí para vocês. Primeiramente é o seguinte, foi um grande jogo no Maracanã, um clássico muito equilibrado, como há muito tempo a gente não via entre Vasco e Flamengo. Eu vi duas equipes que não estavam com medo uma da outra, muito pelo contrário, duas equipes que estavam tentando jogar. Inclusive, essa alternância de controle de quem estava melhor aconteceu constantemente durante os 90 minutos. Se você for pegar aí o início do primeiro tempo, ele foi um início equilibrado, depois o Vasco foi melhor. Aí, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, o Flamengo começou a amassar o Vasco. Volta para o segundo tempo, o Vasco estava muito bem, inclusive leva ao gol no melhor momento do time na partida. Leva ao gol depois da cabeçada do Verratti, que o Rossi faz a defesa, leva ao gol depois do Zé Gabriel ter perdido um gol debaixo da trave, numa jogada ali, o próprio Payet hesitou num chute, e leva ao gol justamente porque no 11 contra 11, como a gente fez aqui na sexta-feira, o jogo estava extremamente equilibrado. O Vasco naquele momento ali, inclusive, estava melhor do que o Flamengo, porque é 11 contra 11. Só que quando você pega o elenco do Flamengo, enquanto entraram Orediano e Jair, com todo respeito ao Jair, estava entrando ali do outro lado o Everton Ribeiro e o Gabigol. Estava entrando o Everton Cebolinha, o Luiz Araújo. Então, quem ganhou o jogo foram as trocas. Foi o momento que Mas o jogo pelas peças ou pela leitura dos treinadores? O momento que o jogo foi decidido foi nas substituições. E aí eu, que gosto muito do Ramon, entendo que ele errou. Ele errou porque naquele momento ali da partida, quem estava dominando era o Vasco. O Vasco estava no melhor momento. Então, para que ele foi fazer a substituição? Eu até consigo entender que ele quis dar um pouco mais de qualidade com a entrada do Jair e com a saída do Zé Gabriel. Mas o Zé Gabriel estava fazendo uma boa partida. O Payet estava fazendo uma boa partida. Espera essa troca de controle da partida mudar para poder fazer as oxigenações e fazer as trocas. Não, infelizmente ele mexeu, ele coloca o Orediano, que entra muito mal, o Jair, que não consegue entrar na mesma rotação que o Zé Gabriel estava protegendo essa área, e o Flamengo em uma bola aciona o Gabigol 100% com gás, com a qualidade que ele tem, ele vai no fundo, faz o cruzamento, sobra para o Gerson, e aí na qualidade do Gerson ele consegue ganhar. Então, para mim, o que definiu o jogo ontem foram os momentos das substituições, tanto do Tite quanto do Ramon Dias, e no momento ali, essas substituições, a qualidade do Flamengo prevaleceu. Mas eu estou satisfeito, não pela derrota, eu acho que a derrota é sempre ruim, mas se você for olhar de uma forma geral, o Vasco fez uma partida boa contra o Flamengo, uma partida muito equilibrada, e aí é o que eu já falei aqui, falei lá na minha live ontem. Não tem por que lamentar. Lamentar deixa pra ontem. Vira a chave e pensa no Internacional quinta-feira. O Vasco fez uma boa partida e venceu quem tem o melhor material humano. E o melhor material humano não é o 11 contra 11, é o elenco. Fica o recado aí. E o Gabigol, Vene Casagrande? Eu concordo com você, 11 contra 11 elenco, mas aí tem que ressaltar o trabalho do Tite. Porque, por exemplo, com o Sampaoli, ele fazia as alterações, mas pouco alterava o desempenho do time em campo.
Com o Tite é diferente, a gente pôde ver isso contra o Cruzeiro, na estreia do Tite, e também contra o Vasco. Porque quando o Tite faz alterações, e contra o Cruzeiro nem foi mudança de peça. Contra o Cruzeiro foi mudança de posicionamento. Mas ontem já também contra teve. o Vasco, teve mudança de posicionamento O Gerson vai pra esquerda. e mudança de peça. É isso. O Gerson Mas faz o Gerson vai para a esquerda depois da entrada do Luiz Araújo. Isso, eu concordo e muita gente falou assim, como assim? Ele vai tirar o Bruno Henrique, vai botar o Luiz Araújo pela direita e 30 segundos depois sai o gol de quem? Do Gerson. Eu acho o seguinte, o elenco faz toda a diferença. Mas aí hoje eu quero ressaltar o bom trabalho do Tite, a boa leitura de jogo. Sem dúvida. E para finalizar, quero falar do Gabigol. Ontem, após o jogo, o Fábio, que é o preparador físico do Tite, ele também estava na entrevista coletiva e foi questionado sobre o Gabigol. Ele falou, ó, o Gabigol vem fazendo trabalhos à parte, após o treino. Coincidentemente ou não, após esse trabalho e após a chegada do Tite, o Gabigol vem evoluindo. Inclusive, eu já começo a imaginar o Gabigol brigando por vaga no time titular. Porque, repito, o Pedro foi muito mal, vem jogando muito mal, a verdade é essa, e o Gabigol está evoluindo fisicamente. E a partir do momento que o Gabigol evolui fisicamente, ele melhora o desempenho dele dentro de campo. Então eu já começo a imaginar uma briga boa aí no ataque do Flamengo. É isso que eu falo. Estava faltando isso. Você incentivar uma briga por posição dentro do Flamengo. Era algo que não tinha com o São Paulo, porque a todo momento ele mudava. Com o Tite agora é diferente. 15 segundos, Vene, até para comentar em cima do que você falou. O Pedro, no primeiro tempo, ele não consegue acompanhar o balanço do Vasco. E o Vasco sai de forma fácil, em vários momentos, com a saída de 3 e com o Zé Gabriel se posicionando à frente quando o Medel estava com a bola. E o Gabigol é um cara que consegue fazer esse balanço muito rápido, porque ele marca melhor do que o Pedro. A presença do Pedro no jogo ontem, defensivamente pro Flamengo, era uma presença negativa. O Vasco conseguia sair muito mais rápido e o Gabigol faz esse balanço melhor. Destaque rapidinho, positivo e negativo do Vasco, que o Veneza falou do Flamengo. Léo Jardim, são esses dois jogadores positivamente que eu posso destacar. O Paê, inclusive, deu 3 bolas para fazerem gol e ninguém fez o gol. E negativo para mim fica pelo Léo, que fez uma partida muito nervosa, muito mal assim do que a gente costuma ver. O Léo zagueiro e o Gabriel Peck também. Muitas decisões erradas, não foi o Gabriel Peck que a gente costuma ver, jogou muito mal. Atrás em que ele engatou uma sequência de vitórias, não é porque o time voltou a oscilar em resultados, eu estou falando de resultado, né? Que o torcedor do Vasco vai deixar de ter esperança com relação a essa luta. O torcedor do Vasco cantou no final do jogo. O torcedor entendeu que a fase do time ela é positiva por conta exatamente do que o Paulo falou. O Ramon ele já tem o controle sobre o grupo, ele sabe exatamente como extrair o melhor desse grupo de jogadores do Vasco. E é um time que está competindo, é um time que facilmente não vai ser derrotado, ele vai lutar até o final. Se alguém tiver que ganhar do Vasco, vai ter que ganhar jogando bola. E por isso é que o torcedor do Vasco se agarra nessa situação. Houve muito prejuízo com o trabalho anterior, né, do Barbieri. Deixou o time numa condição horrorosa em termos de pontuação, de tabela e tal. E o Ramon precisou reconstruir. É um trabalho de formiguinha. Então, se o Vasco vai lutar até a última rodada e se imagina que vai acontecer isso de fato, de o Vasco chegando na 38ª rodada batalhando para não cair, o torcedor tem que se agarrar nisso porque o time está competindo, está dando mostra de que não vai ser fácil. Tendo cimento e tijolo é mais fácil. Não há dúvida. Não tinha. Por isso que eu falo, o trabalho de formiguinha que eu citei. Exatamente. Só no time titular, você tem Medel. Aí no meio campo, Paulinho Praxedes, Paier, Verratti, Rossi. 6 jogadores titulares. É um trabalho de formiga. É outro time. É um trabalho de formiga, então, a comparação com o Barbieri é até injusta, porque é outro time. Sem querer defender o trabalho do Barbieri. Não, mas você tem razão. É porque eu estou falando da questão de resultado que deixou o time, né, o clube, nessa condição desfavorável, de ter que remar o tempo inteiro contra a maré. Não, é claro que o vascaíno sai do jogo preocupado. Perdeu do maior rival, não somou ponto. No entanto... Mas competiu, né? Naquela equação que a gente fez, né? Das 3 pontas que o time que está brigando contra o rebaixamento tem que se preocupar. A matemática segue delicada para o Vasco. Isso. Mas as outras 2, rendimento e moral... O Vasco pode olhar para o jogo de ontem de um jeito mais doce, né? De falar, pô, se eu consigo competir assim com o Flamengo... torna o goleiro do Flamengo o goleiro da rodada. O Rossi já foi eleito aqui no Seleção, quando a gente fizer a seleção da rodada. Ele será o goleiro da rodada, peço que a gente exiba as defesas. Ele fez pelo menos 2 defesas ontem cruciais para o resultado. E, André, o resultado no que eu penso do futebol, do que já foi o jogo, o empate seria justo. Também. Seria justo. Fecho com você. E se o Vasco também tivesse ganho do Flamengo, também seria um resultado normal. Só que o Flamengo, aí entra pro lado do Flamengo, que a gente falou que eu falei muito do Vasco, entra do lado do Flamengo uma coisa, André. Se o Flamengo tivesse jogado com o Vasco, do que vinha jogando com o Sampaoli,
Meu amigo, ia tomar um vareio. É que o Flamengo está dessampaulizado. Depois de 2 jogos, já dá para afirmar isso. O Flamengo está dessampaulizado. Só um número para falar um pouquinho do que o Paulo está falando, né? A turma que faz estatística tem uma ferramenta que eu acho muito boa, que é os gols esperados, né? Os X gols. Que é mais ou menos o seguinte, né? A chance que você vai ter de fazer o gol não é arremesso fora da área, né? Você vai calculando, não? Se o cara perde o gol, por exemplo, aquele gol que foi o Zé Gabriel que perdeu. Zé Gabriel. Dentro da aquilo vale muito. Vale muito. Você considera um gol perdido? Perdido. Você considera? Ele chegou inteiro. Não, mas é difícil, tá? Não, mas ele chegou inteiro. Fiz a pergunta. Meu papel aqui é Não. Legal. Se ele não tivesse chegado com aquela bola que pega na pontinha do pé, assim, tudo bem. Ele chegou inteiro, ele errou a batida da bola. Tem esse lance aí, bom? Ele errou a batida da bola. Então é o seguinte, SofaScore, que é uma das que fazem isso, né? Gols esperados do Flamengo, 0,49, quer dizer, meio gol, né? Meio gol pode ser nada ou pode ser né? Não existe meio gol, né? Então, assim, o Flamengo poderia ter feito esse gol, digamos, pela estatística, né? Mas o Vasco tinha 1. O Vasco deveria ter feito o gol, né? Então, é o que o Paulo falou. O Vasco esteve mais próximo da vitória. Para resumir, sem o seu grau de refinamento aí de 0,40 e tal, eu diria que no primeiro tempo o Flamengo foi melhor do que o Vasco. Metade do primeiro tempo quando o Arrascaeta entra no jogo, ele realmente o Flamengo é outro time. É outro time, com o Arrascaeta. E no segundo tempo, o Vasco voltou com a faca nos dentes. E por muito pouco não foi premiado com o gol abrindo o placar que teria provavelmente mudado a história do Clássico.